Olá, sejam bem-vindos ao curso de Perícia Judicial e hoje estamos em nossa segunda aula. Eu sou Tanise, professora e perita forense, sua mentora neste curso de Perícia Judicial. E hoje falaremos a respeito de alguns conceitos. Todos preparados? Vamos lá? Então, como já vimos, perito é aquela pessoa capacitada que, por meio de prova, laudo ou parecer técnico, auxilia o juiz na decisão de um processo. Legal, né? Foi bacana a primeira aula, acho que foi bastante instrutiva, deu para aprender bastante coisa. Mas afinal, o que é perícia, professora Tanise? Perícia é um meio de prova feita pela atuação de técnicos ou doutos promovidos de autoridade pela polícia ou pelo judiciário e tem por finalidade esclarecer a justiça sobre um fato de natureza duradoura ou permanente. Muito bem. E qual a finalidade da perícia, então? Bom, isso eu já falei aqui, mas a finalidade da perícia é levar conhecimento técnico ao juiz. Por que, professora? Para que ele possa, através da produção de prova, auxiliar o seu livre convencimento e assim o juiz poder decidir a respeito de uma questão determinante num processo. Buenas, hoje nós veremos algumas questões relevantes que ocorrem dentro da perícia. Então, como vimos até aqui, perícia é meio de prova feita pela atuação de técnicos e doutos, promovida pela autoridade policial ou judiciária, com a finalidade de esclarecer a justiça sobre um fato de natureza duradoura ou permanente. A finalidade da perícia técnica é levar conhecimento ao juiz, produzindo prova, a fim de auxiliá-lo em seu livre convencimento e levar ao processo a documentação técnica do fato, a qual é feita através de documentos legais. Hoje nós vamos aprender sobre as classificações da perícia. Todos preparados? Vamos lá às classificações dos tipos de perícia. Bom, na classificação dos tipos de perícias, eu contabilizo mais ou menos 10. Dentre elas, algumas bastante conhecidas e outras não tão conhecidas, mas eu vou falar de todas elas. Então, a perícia judicial, ela é determinada pela justiça de ofício ou a pedido das partes envolvidas. Depois nós temos a perícia extrajudicial, que é feita a pedido das partes de modo particular. Também temos a perícia necessária ou obrigatória, ou seja, aquela que é imposta por lei pela natureza do fato, quando a materialidade do fato se prova através da perícia. E se ela não é feita, o processo é possível de nulidade. Que casos normalmente isso ocorre? Nas questões criminais, tá? Facultativa. A perícia facultativa, quando se prova por meio sem necessidade da perícia. A oficial é a perícia aquela determinada pelo juiz e a requerida, que é solicitada pelas partes envolvidas no litígio. Também temos outros tipos de perícia, que uma delas bastante conhecida é a contemporânea, que é feita no decorrer do processo. Essa é bastante utilizada no mundo judiciário, tá? E tem a cautelar, que ela é realizada na fase preparatória da ação, quando realizada antes do processo, que a gente chama de ad perpetuum rei memoriam. Lindo, né? Direta, a perícia direta, tendo presente o objeto da perícia, e a indireta, feita pelos indícios ou sequelas deixadas. Bom, de forma prática, como a gente vai falar a respeito dos tipos de perícia? Nós podemos encontrar vários tipos de perícia. Nós podemos encontrar perícia na contabilidade, nós podemos encontrar a perícia num processo aonde tenha um divórcio, em questão também de um litígio de um casal, em questão também de guarda de criança. Então, hoje a perícia ela é utilizada de diversas formas. Então, por que a gente tem que conhecer essas classificações? Para poder determinar em que momento você vai poder se utilizar dela. E em qual situação, dentro do teu conhecimento, você também vai poder fazer uso dela.
podemos observar que as perícias podem ser de diversos tipos e com diversas finalidades voltadas, cada uma delas, para situações específicas a quais elas são destinadas. Nós conhecemos, por exemplo, a perícia criminal, temos a perícia ambiental, a perícia de engenharia, temos a perícia tecnológica, a perícia médica e muitas outras, né? Então, de acordo com o novo Código do Processo Civil para as perícias, há 3 tipos de perícias: a de exame, a vistoria e a avaliação. Então, a prova pericial pode recair em pessoas físicas ou bens, sendo necessário ser analisada sempre por um especialista, né? Mas em março de 2016, entrou em vigor o novo Código do Processo Civil e houve algumas mudanças, e essas mudanças se fizeram necessárias para adequar as novas características da nossa sociedade, que passou também por mudanças desde as publicações que foram feitas lá em 1973. Então agora eu vou falar a respeito dessas mudanças que houve dentro do nosso Código do Processo Civil com relação às perícias. Vocês vão gostar muito dessa parte, que é bastante interessante o assunto, então fiquem ligadinho aí para vocês não perderem nenhuma parte. Vamos falar a respeito das mudanças do novo Código do Processo Civil. Porque é muito importante a gente saber dessas novas mudanças para a gente também poder entender em que parte ela influenciou também com relação à questão da perícia judicial. Então, em 2016, com essas mudanças no novo Código do Processo Civil, houve a facilitação amigável entre as partes durante o processo. Sendo assim, né, foi possível realizar audiências de conciliação, o que não existia, né? Outra mudança significativa dentro do novo Código do CPC foi com relação aos processos durante a fase de recursos. Hoje podem ser pagos honorários de sucumbência, ou seja, dessa forma a parte que venceu não precisa mais arcar com os custos, né, do processo, que antes era cada um pagava a sua parte. Além disso, uma alteração muito importante no código foi com relação aos prazos, que hoje eles passam a correr somente nos dias úteis, ou seja, os advogados agora passam a ter seus finais de semana livres, né? Não precisam ficar correndo mais atrás dos prazos, né? Então, com o novo CPC, também ajudou muito os juízes a seguirem uma ordem cronológica de cada processo, independente do seu grau de complexidade. Dessa forma, não existe mais a possibilidade de gerar favorecimentos para nenhuma das partes. Agora, nós vamos ver a respeito das mudanças que ocorreram junto à perícia judicial. Então, professora Tanise, o que mudou na prova pericial com o novo CPC? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Tenham sempre o novo Código de Processo Civil junto com vocês, para vocês poderem acompanharem as minhas aulas, certo? Então, com o novo Código do Processo Civil, também houve alterações no que se refere às perícias. Algumas dessas mudanças tornaram o processo de análise pericial um pouco mais ágil, ajudando a diminuir as possíveis falhas, como as interpretações ambíguas, por exemplo, né? Além disso, os peritos judiciais e assistentes agora conseguem trabalhar de forma assertiva ao elaborar um laudo técnico. Eu vou listar algumas dessas principais mudanças e como elas influenciaram no processo de perícias judiciais, tá? Uma delas, a mais importante de todas, é o que se refere à nomeação do perito. Então, de acordo com o caput do artigo 156, o juiz será assistido por um perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Isso vem contrapartida bem diferente do antigo Código Processual Civil de 1973, quando o juiz tinha a liberdade de nomear um perito, certo? E com isso veio o cadastramento dos peritos, que de acordo com o inciso 1º e 2º do artigo 156, todos os peritos e órgãos técnicos devem se inscrever no cadastro de regulamentação por meio de uma consulta pública. E no 3º inciso do mesmo artigo, periodicamente será feita a avaliação para a manutenção desse cadastro e atualização dos peritos e dos órgãos, certo? Mas tem alguns outros detalhes que eu ainda vou continuar falando que são de suma importância.
Bom, quanto a essa parte agora, eu vou falar um pouco mais devagar, porque foi aonde que eu descobri aonde é que estavam os erros de todos os cursos a qual eu tinha feito com referência à perícia, né? A perícia judicial principalmente, né? Então, de acordo com o antigo CPC, né? Antigamente era exigido o nível universitário para peritos. E a grande mudança veio com o novo código, onde os peritos hoje não são mais obrigados a terem a formação superior, privilegiando o seu conhecimento técnico ou científico. Além disso, a perícia não fica mais limitada à pessoa física ou ao auxílio do juiz. Pode ser feito com base de órgãos técnicos ou científicos. E se não houver nenhum perito na localidade, de acordo com o inciso 5º do artigo 156, traz a informação de que caso não haja um perito inscrito na localidade, o juiz pode escolher de alguém que seja mais próximo. Então, mesmo nesse caso, o profissional deve ter conhecimento necessário e estando apto para realizar a perícia, né? O que acontece? Até 2016, então, todo mundo que tentava ser perito judicial só podia fazer os laudos e os pareceres se fosse, então, formado a nível de graduação 4, 5 anos. Hoje, de acordo com essa nova lei do Código do Processo Civil, o que ocorre? A gente consegue trabalhar também como tecnólogos, consegue também pessoas que têm a formação como corretor imobiliário, todas essas novas profissões que surgiram, tecnólogos, TTI, técnico em enfermagem, técnico em radioimagem, segurança do trabalho, hoje elas também podem estar fazendo a perícia. Só que custou um tempo para que as pessoas entendessem que não é somente a pessoa graduada, o universitário em si, que ele pode lá, então, servir como perito judicial, como auxiliar da justiça. E essa mudança ainda não está presente em todos os cursos e as pessoas ainda estão apresentando os cursos desatualizados e não estão passando a informação correta para os alunos. Toda aquela experiência exigida no Código de Processo Civil, de acordo com o inciso 1º do artigo 145, onde se exigia o nível universitário para os peritos, ele foi por água abaixo. Então, essa grande mudança veio para ajudar os peritos, né, que privilegiando o conhecimento técnico científico, né. Hoje a perícia ela evoluiu de tal maneira, né, que também tu não precisa mais buscar um perito na tua cidade. Você também pode buscar algum perito técnico próximo da onde você mora, né? Então, hoje, tu dentro do próprio portal do Tribunal de Justiça, tu pode se inscrever em muito mais localidades e mais de uma comarca e mais de um fórum para poder atuar como perito judicial, né? Bom, vamos lá também falar a respeito dos prazos, né, que veio para beneficiar também. Os prazos, de acordo com o artigo 157, que o perito tinha que cumprir, né, hoje, e eram estabelecidos pelo juiz, né? Hoje tu pode te excusar do encargo, né? Alegando o motivo legítimo, né? No prazo de 15 dias, como eu já falei anteriormente, né? Na aula passada, né? E essa mudança com o novo Código do Processo Civil foi a inclusão do inciso 2º, com a informação de que será organizada uma lista com os documentos exigidos para a habilitação dos interessados no processo. Isso é muito bacana. Eu acho muito legal poder estar passando para vocês esses conhecimentos que ninguém fala. E somente tu buscando dentro do Código do Processo Civil, no novo Código do Processo Civil, que você consegue ver essas particularidades com relação à perícia judicial. Normalmente nos outros cursos eles não explicam esses detalhes e fica tudo muito vago. E as pessoas acabam fazendo um curso aqui, fazem um curso ali e acabam desistindo de trabalhar como perito assistente por não ter conhecimento de propriedade, porque ninguém também tem a boa vontade de pegar e nos contar e nos dizer como é que faz para ser um perito judicial ou um auxiliar técnico do juiz. Agora vocês entenderam porque muitos desses cursos as pessoas não explicam por que essa mudança e não dão esses detalhes?
por causa dos honorários periciais, que também mudaram junto ao novo Código de Processo Civil. Então, hoje, quando o perito judicial é nomeado pelo juiz, de acordo com o inciso 2º do artigo 465, ele deve respeitar o prazo dos 15 dias para apresentar a sua proposta de honorários. Lembrando que isso está relacionado à complexidade da análise pericial a qual ele vai fazer. Então, neste momento, as partes poderão se manifestar a respeito dos honorários também. Isso ocorre para evitar que o valor da perícia seja maior que o valor da causa e, estabelecido o valor de acordo com o inciso 4º do mesmo artigo, os honorários podem ser pagos já no início do processo ou metade antecipadamente e o restante no fim, quando entrega o laudo. Além disso, pelo inciso 5º, o juiz pode reduzir a remuneração dos honorários caso o laudo do perito seja inconclusivo ou até mesmo pedir a substituição do perito se ele achar que não resolveu o caso. Então, o profissional que já tenha recebido os honorários, ele vai ter que devolver num prazo de até 15 dias e após esse período, o perito ele é afastado do cargo por até 5 anos. Então, vejam bem, a responsabilidade hoje do perito judicial, ela é muito grande. Ele recebeu uma série de benefícios com o novo Código de Processo Civil, que estão auxiliando ele a receber antes de iniciar um processo. Antes ele tinha que esperar até o final do processo para poder receber os seus honorários. Hoje ele já recebe metade no início do processo, ou já todos os honorários conforme o caso, e se recebe no início, ele recebe o restante no final. Hoje nós falamos sobre as classificações da perícia e também sobre as mudanças do Código do Processo Civil, a respeito dos honorários e todas essas mudanças que estão acontecendo a todo momento em função das mudanças que a gente vai sofrendo também na evolução da nossa sociedade. E espero que vocês tenham gostado bastante e entendido até aqui. Porque amanhã, na nossa terceira aula, nós vamos começar a falar sobre laudos. E eu espero que vocês venham já munidos, inclusive com Código de Processo Civil, com livrinho embaixo do braço para poder assistir melhor as minhas aulas e acompanhar melhor o entendimento de tudo isso. Qualquer dúvida, novamente, eu reitero, peço para que vocês mandem e-mail para o portal para estar me passando, pois no final do curso eu vou estar abrindo perguntas e respondendo a essas perguntas que enviaram durante o curso. E vou ter a aula bônus a respeito dessa parte do cadastramento, do marketing pessoal, e vou auxiliar vocês a fazer o cadastro de vocês junto ao Tribunal de Justiça. Então, quem tiver interesse, quiser mandar um e-mail, seja elogio, seja críticas, ou mandando a sua pergunta, passa um e-mail aí para nós, que nós vamos estar recebendo, vamos estar lendo com todo amor e carinho e dando uma resposta para vocês. Então, até logo, muito obrigada pela participação de vocês no curso de Perícia Judicial e até amanhã.